Você já sentiu que existe algo dentro de você mais pesado do que qualquer problema ao seu redor? Não é a conta que vence, não é a pessoa que te machucou, não é nem a doença ou a perda. É algo mais profundo. É uma sensação de que você está preso dentro da sua própria cabeça. E por mais que você tente sair, por mais que você ore, jejue, lute, parece que a porta não abre. Você olha ao redor e vê pessoas vivendo, pessoas sorrindo, pessoas acreditando, e você pensa: por que eu não consigo? Por que comigo é diferente? Por que a minha fé não funciona como funciona para os outros? Essa é a pergunta que quero caminhar com você hoje. E eu vou te contar uma história que Jesus viveu, mas não da forma que você já ouviu. Quero que você veja por dentro, quero que você sinta. Porque essa história não é só sobre um homem que ressuscitou. É sobre você, é sobre o que te prende, é sobre o que pode te libertar. E eu te peço, fica até o final. Porque se você está assistindo isso agora, não é por acaso. E se isso tocar algo em você, se inscreve no canal. Esse é um espaço de cura, de verdade, de transformação. E a gente precisa construir isso juntos. A história é essa. Jesus tinha um amigo, não um seguidor qualquer, um amigo de verdade. O nome dele era Lázaro. Ele vivia em Betânia com as irmãs Marta e Maria. E um dia, Lázaro ficou doente. Não era uma gripe. Não era uma dor de cabeça, era grave, tão grave, que as irmãs mandaram um recado para Jesus. Senhor, aquele que tu amas está doente. Escuta essa frase. Elas não disseram, vem correndo. Elas não imploraram. Elas apenas disseram, aquele que tu amas está doente, porque elas sabiam, elas tinham certeza de que Jesus amava Lázaro. E quando você ama alguém, você vai. Você corre, você não deixa a pessoa morrer. Mas Jesus não foi. Ele ficou onde estava 2 dias. E Lázaro morreu. Imagina a cena. Imagina Marta e Maria esperando, olhando pela janela, escutando cada barulho na estrada. Pensando, ele vai chegar. Ele vai chegar a tempo. Mas o corpo do irmão delas ficou frio. A respiração parou. E Jesus não estava lá. Elas cobriram o corpo. Choraram, prepararam o sepultamento e colocaram Lázaro dentro de uma caverna. Rolaram uma pedra grande na entrada e ali ficou, 4 dias, no escuro, no silêncio, sozinho. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu assim? Coberto, enrolado, preso dentro de uma escuridão que você não escolheu. E você grita por dentro, mas ninguém escuta. Você clama, mas Deus parece não estar ouvindo. Você espera, mas a resposta não vem. E com o tempo, você começa a apodrecer, não no corpo, mas na alma. As feridas começam a cheirar mal. A mágoa vira ressentimento. A tristeza vira depressão. A dúvida vira incredulidade. E as pessoas ao seu redor começam a sentir o cheiro, começam a se afastar, porque tem algo em você que está morto. E você sabe que não é mais quem você era. Quando Jesus finalmente chegou em Betânia, Marta saiu correndo ao encontro dele. E ela disse algo que doeu. Ela disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Traduzindo, você demorou, você falhou, você não veio, e agora é tarde demais. Mas Jesus olhou para ela e disse uma coisa estranha. Ele disse, teu irmão ressuscitará. E Marta respondeu o que muitos de nós responderíamos. Ela disse, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição. Em outras palavras, eu acredito na teologia, eu acredito na doutrina. Eu sei que um dia, lá na eternidade, tudo vai ficar bem. Mas e agora? E aqui? E essa dor que eu estou sentindo hoje? E esse buraco no meu peito que não fecha? E foi aí que Jesus disse a frase que muda tudo. Ele olhou nos olhos dela e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisso? Deixa isso cair no teu coração.
Jesus não disse, eu vou fazer uma ressurreição. Ele disse, eu sou, presente, agora, aqui. A ressurreição não é um evento futuro. A ressurreição é uma pessoa. E essa pessoa está falando com você agora. Ele está dizendo, você não precisa esperar o céu para viver de novo. Você não precisa esperar a morte física para ressuscitar. Eu sou a vida. E onde eu estou, morte não pode ficar. Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas ignora. Quando Jesus chegou perto do túmulo, ele chorou. A Bíblia diz, Jesus chorou. É o versículo mais curto da Bíblia, mas um dos mais profundos. Porque Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia o que ia acontecer dali a alguns minutos. Então, por que chorar? Por que sentir dor se ele tinha o poder de resolver? E a resposta é essa. Porque ele sentiu o que você sente. Ele viu a pedra. Ele viu as lágrimas, ele viu a incredulidade e ele sentiu na pele o peso da morte. Não a morte física, mas a morte emocional, a morte espiritual, a morte da esperança. E ele chorou porque ele sabe que você está sentindo isso agora. Jesus chegou no túmulo e disse, tirem a pedra. E Marta, sempre prática, sempre racional, disse, Senhor, já faz 4 dias, já tem mau cheiro. Traduzindo, não mexe nisso. Deixa quieto. É tarde demais. Está podre. Não adianta mais. E é exatamente isso que a gente faz. A gente coloca uma pedra na frente do que está morto dentro da gente. A gente esconde. A gente cobre. A gente finge que não existe. E quando alguém tenta tocar no assunto, a gente diz, não, não fala disso. Já passou, já está resolvido. Mas a verdade é que está lá. Fedendo. Apodrecendo, contaminando tudo ao redor. Mas Jesus não desistiu. Ele olhou para Marta e disse, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Pensa nisso. Jesus não disse, se você orar forte o suficiente, se você jejuar, se você for perfeito. Ele disse, se creres. Apenas isso, crer. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você acredita. Porque a fé não é um esforço. A fé é uma entrega. E quando você entrega, Deus trabalha. Eles tiraram a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu e orou. Ele agradeceu ao Pai. Não pediu, agradeceu. Porque a oração de Jesus não era sobre dúvida, era sobre certeza. Ele sabia que o Pai sempre o ouvia. E depois ele gritou com voz forte, com autoridade, Lázaro, vem para fora. E algo aconteceu. Dentro daquela caverna escura, onde não havia mais vida, onde não havia mais esperança, a voz de Jesus entrou. E a voz dele tem poder. A mesma voz que criou o universo, a mesma voz que acalmou a tempestade, a mesma voz que expulsou demônios, entrou naquele túmulo e o que estava morto voltou a viver. Lázaro começou a se mexer, o coração começou a bater, os pulmões encheram de ar e ele saiu, caminhando, mas ainda enrolado nas faixas de linho, ainda com o rosto coberto pelo lenço. E Jesus deu uma ordem para as pessoas ao redor. Ele disse, desatem ele e deixem ele ir. Escuta isso, Jesus ressuscitou Lázaro, mas não tirou as faixas. Por quê? Porque ressurreição é obra de Deus. Mas liberdade precisa de comunidade. Você não consegue se libertar sozinho. Você precisa de pessoas ao seu redor que te ajudem a tirar o que ainda te prende. E muita gente está viva, mas ainda enrolada, ainda presa, ainda amarrada em traumas, em mágoas, em mentiras que acreditaram sobre si mesmas. Agora deixa eu te mostrar o que isso tem a ver com você. A história de Lázaro não é só sobre um milagre físico, é sobre o que acontece dentro de você. Porque a Bíblia deixa claro, a morte não é só a parada do corpo, a morte é a separação, separação de Deus, separação da vida, separação da verdade. E você pode estar biologicamente vivo e espiritualmente morto. Você pode estar respirando, trabalhando, comendo, dormindo, mas por dentro, algo em você está na sepultura e tem uma pedra na frente. Uma pedra de medo, de vergonha, de culpa, de dor. E você acha que ninguém pode mover.
Mas Jesus está dizendo para você agora: tira a pedra, não esconde mais, não finge mais, não cobre mais, porque enquanto a pedra estiver ali, a vida não entra. E eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que você tem medo do que as pessoas vão pensar, do que você vai sentir, do cheiro que vai sair, mas a glória de Deus só aparece quando você confia, quando você para de tentar controlar, quando você para de ter vergonha e quando você deixa Jesus entrar na sua escuridão. A Bíblia diz em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas liberdade não vem de revelação superficial. Liberdade vem de verdade profunda, verdade que desce até a raiz, até o lugar onde você guardou a dor, onde você enterrou a raiva, onde você trancou a decepção, e Jesus quer descer até lá, mas ele não vai forçar, ele vai esperar você tirar a pedra. Agora, tem algo que eu preciso te explicar, porque muita gente acha que fé é sentimento, que fé é emoção, que fé é aquele arrepio na pele durante um louvor, mas fé verdadeira é decisão na escuridão, é escolha no silêncio, é firmeza quando nada faz sentido. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus perguntou: e agora? Você crê agora? Você confia agora? Você entrega agora? Porque o problema não é crer no poder de Deus em teoria. O problema é crer no poder de Deus na sua história, no seu caos, na sua dor, na sua decepção. E tem uma coisa que Jesus fez que a maioria das pessoas não percebe. Ele esperou 4 dias. Não foi descuido, não foi atraso, foi estratégia. Porque no pensamento judaico da época, acreditava-se que a alma ficava perto do corpo por 3 dias. Mas no 4º dia, não havia mais dúvida. A pessoa estava morta, completamente, irremediavelmente. Não havia mais volta, e Jesus esperou o 4º dia de propósito, porque ele queria que não houvesse espaço para dúvida. Não era reanimação, não era coincidência, era ressurreição, era impossível, e Deus se especializa em impossíveis. Então, se você está vivendo o 4º dia da sua situação, se já passou do prazo, se já não faz mais sentido, se todo mundo já desistiu de você, se você já desistiu de você mesmo, presta atenção, é exatamente aí que Jesus age, não no 1º dia. Não quando ainda tem explicação lógica, mas no 4º dia, quando só Deus pode ser a resposta. E tem outro detalhe que me destrói toda vez que eu leio. Quando Lázaro saiu do túmulo, ele não saiu correndo, ele não saiu pulando, ele saiu caminhando, devagar, tropeçando, ainda enrolado. E Jesus não o repreendeu. Jesus não disse: anda logo, sai direito, se mexe. Não, ele apenas disse: desatem ele, porque liberdade é um processo. Cura é um processo. Você não vai acordar amanhã completamente livre de tudo que te prendeu, mas você vai começar a caminhar. E cada passo, mesmo que pequeno, mesmo que trôpego, é vitória. Agora eu quero falar sobre as faixas, porque elas são o detalhe mais importante da história. Lázaro estava vivo, mas ainda preso. E tem muita gente assim hoje. Você já encontrou Jesus. Você já foi tocado. Você já experimentou o poder dele. Mas você ainda está enrolado. Ainda tem pensamentos que te sufocam. Ainda tem memórias que te paralisam. Ainda tem padrões que te dominam. E você não entende por quê. Você ora. Você lê a Bíblia. Você vai na igreja, mas as faixas continuam ali. E sabe por quê? Porque tem coisas que Deus não vai tirar sozinho, não porque Ele não pode, mas porque Ele quer que você aprenda a viver em comunidade. Ele quer que você aprenda a confiar em pessoas, a se abrir, a ser vulnerável. E enquanto você insistir em esconder, em fingir que está tudo bem, em sorrir enquanto apodrecendo por dentro, as faixas vão continuar ali, apertadas, sufocando, impedindo você de viver plenamente. A Bíblia diz, em Tiago 5, versículo 16,
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Confessai, não escondam, não mintam, não mascarem, porque a cura vem na luz, a cura vem na verdade. E enquanto você guardar segredo do que te destrói, o que te destrói vai continuar te destruindo. Agora, deixa eu te explicar algo sobre a mente, porque a história de Lázaro não é só sobre milagre físico. É sobre renovação mental. É sobre como seus pensamentos criam a sua realidade. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação da mente. Não é sobre mudança de comportamento, é sobre mudança de mentalidade, porque seu comportamento é só o reflexo do que você acredita. E se você acredita que é indigno, você vai viver como indigno. Se você acredita que não tem jeito, você vai desistir antes de tentar. Se você acredita que Deus te abandonou, você vai viver como órfão. E o que acontece é isso: a sua mente é o túmulo. É ali que as coisas morrem primeiro. Seus sonhos, sua esperança, sua fé, sua identidade. E com o tempo, a pedra fica tão pesada que você nem tenta mais sair. Você se acostuma com a escuridão, você se acostuma com o cheiro, você se acostuma com a morte. E quando alguém fala de vida, de mudança, de possibilidade, você diz: não, isso não é para mim. Eu já tentei, eu já orei, já faz 4 dias, já tem mau cheiro, mas a verdade que vai te libertar é essa. Seus pensamentos não são você. Seus sentimentos não são a verdade. E a voz que te condena não é a voz de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o pensamento, não alguns, não os piores, todos. Porque todo pensamento que não está alinhado com a verdade de Deus é uma mentira. E mentiras criam prisões. Então, como você faz isso? Como você renova a mente? Como você sai do túmulo mental? Primeiro você para de alimentar a morte. Você para de consumir conteúdo que te afunda, música que te deprime, conversas que te contaminam, relacionamentos que te drenam, porque você não pode esperar vida se você só coloca morte para dentro. A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 8: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso pensai. Não é sobre ignorar o problema, é sobre não deixar o problema definir você. Segundo, você começa a falar a verdade em voz alta, porque a palavra tem poder. Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Ele não pensou, ele não sussurrou, ele gritou, porque tem coisas que precisam ser declaradas. Então você levanta de manhã e você diz: eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou livre, eu sou vitorioso. E no começo você não vai sentir, mas não importa, porque fé não é sentimento, fé é obediência à verdade. E quando você declara a verdade começa a criar. Terceiro, você perdoa, você solta, você libera, porque ressentimento é veneno. É uma faixa que te sufoca, e enquanto você segurar mágoa, você vai viver amarrado. Jesus disse em Mateus 6, versículos 14 e 15, porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Perdão não é sobre a outra pessoa. É sobre você. É sobre tirar a faca do seu peito. É sobre parar de sangrar.
E tem algo que muita gente não entende. Perdão não é esquecer. Não é fingir que não doeu. Não é voltar para a situação. Perdão é soltar o direito de vingança. É entregar a justiça para Deus. É dizer, eu não vou mais deixar isso me controlar. E quando você faz isso, algo quebra. Uma corrente cai. Uma porta se abre. E você começa a respirar de novo. Agora eu quero que você imagine algo. Fecha os olhos por um segundo, se você puder. Imagina que você está na frente de um túmulo e ali dentro está tudo que morreu em você. Seus sonhos, sua paz, sua alegria, sua esperança. E tem uma pedra grande na frente. Uma pedra que você não consegue mover sozinho. E você está ali, cansado, sem forças, sem fé. E de repente você escuta passos. Você vira e vê Jesus. Ele está vindo na sua direção. E ele olha para você com aqueles olhos. Aqueles olhos que enxergam tudo, que conhecem tudo. E ele não te condena. Ele não te rejeita. Ele simplesmente diz, tira a pedra. E você diz, mas Senhor, já faz muito tempo. Já tem mau cheiro. Já não tem mais jeito. E ele sorri. Aquele sorriso que desarma, que acalma. E ele diz, confia em mim. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E você, tremendo com medo, com vergonha, começa a empurrar a pedra. E ela se move. Não porque você é forte, mas porque ele está ali. E quando a pedra sai, a luz entra. E Jesus se aproxima. E ele grita, com autoridade, com poder. E ele chama seu nome. Ele chama tudo que estava morto em você. E algo acontece. Algo dentro de você começa a se mexer, começa a respirar, começa a viver. E você sai, devagar, tropeçando, ainda enrolado, mas vivo. E Jesus olha para as pessoas ao seu redor, sua família, seus amigos, sua igreja, e ele diz, desatem ele, tirem essas faixas, ajudem ele a andar, porque ele não precisa mais viver assim. Abre os olhos, isso não é só imaginação, isso é profético, isso é real, isso é o que Deus quer fazer em você agora. A história de Lázaro termina, mas a tua história está começando. Porque o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro está vivo hoje. Ele não mudou, ele não enfraqueceu, ele não desistiu de você. E ele está te chamando agora, está te chamando para fora da caverna, para fora da escuridão, para fora da morte. E ele está dizendo, vem, vem para a luz, vem para a vida, vem para mim. E eu sei que você está com medo, eu sei que você acha que não merece. Eu sei que você olha para o seu passado e pensa, não tem como Deus me usar, não tem como Deus me amar, não tem como Deus me restaurar. Mas a verdade é essa, Deus não te chama porque você é perfeito, Ele te chama porque Ele te ama. E o amor dele não depende do seu desempenho, não depende da sua história, não depende do que você fez ou deixou de fazer. O amor dele é incondicional. Irrevogável, eterno. A Bíblia diz em 1 João 4, versículo 18, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. O amor lança fora, não tolera, não convive, lança fora. Porque onde o amor de Deus está, medo não pode ficar, culpa não pode ficar, vergonha não pode ficar, porque o amor dele é maior, é mais forte. É mais profundo. E quando você experimenta esse amor, você nunca mais é o mesmo. Então hoje, agora, enquanto você está assistindo isso, eu quero te fazer a mesma pergunta que Jesus fez para Marta. Crês nisso? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que ele pode ressuscitar o que morreu em você? Você crê que ele pode te dar uma nova chance, um novo começo, uma nova história? Porque se você crê, tudo muda. Não amanhã, não depois. Agora. Porque fé é agora. Fé é aqui. Fé é nesse momento, nessa hora, nessa escolha. E eu quero te convidar a fazer algo. Se o que você ouviu hoje tocou algo em você, se você sentiu que isso era para você, deixe um comentário simples. Escreve, eu escolho viver, ou eu escolho crer, ou eu escolho sair do túmulo.
Não precisa ser longo, não precisa ser bonito, só precisa ser verdadeiro. Porque quando você declara, algo acontece no espiritual. Uma porta se abre, uma corrente quebra e você começa a caminhar. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que está sofrendo em silêncio, que está presa, que está sem esperança. Porque às vezes a gente é o instrumento que Deus usa para tirar as faixas de alguém. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Porque aqui não é sobre religião, não é sobre aparência, é sobre transformação real, é sobre Jesus real, é sobre vida real. E antes de eu terminar, eu quero orar por você. Onde você estiver, para o que você estiver fazendo, só por um momento. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está assistindo isso agora. Cada coração que está quebrado, cada mente que está confusa, cada alma que está cansada. Senhor, eu peço que tu faças o mesmo que fizeste com Lázaro, que tu entres nos túmulos, que tu grites os nomes, que tu ressuscites os sonhos, a esperança, a fé, a alegria, e que tu des forças para eles saírem, forças para removerem as pedras, forças para caminharem, mesmo que devagar, e que tu levantes pessoas ao redor deles para tirarem as faixas, para ajudarem, para amarem. Senhor, que a tua glória seja vista, que o impossível aconteça, que o quarto dia se torne o dia da ressurreição, em nome de Jesus. Amém. Você não está sozinho, você não foi esquecido, e o seu túmulo não é o seu fim. É só o lugar onde o milagre vai acontecer. Fique firme, continue crendo, e lembra, Jesus está vindo. E quando ele chegar, tudo muda. Que a paz de Cristo esteja contigo, hoje e sempre.